Oi pessoal, eu sou a Lisandra. Hoje vamos dar início ao estudo do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Lembrando que eu peguei um regime jurídico aqui de exemplo, que é do município de Salto do Jacuí, mas que você pode utilizar esse áudio para qualquer regime jurídico municipal que você for estudar, porque irão mudar poucas coisas e você pode pegar o regime jurídico aí da cidade que você vai estudar e ir acompanhando o áudio e destacando o que tem de diferente, né, nesse regime jurídico. Podem ter datas diferentes, peculiaridades municipais e também alguma questão de prazos e datas, né? Então, vamos dar início. Esta lei, ela dispõe do regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Título 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Salto do Jacuí. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos, eles serão de provimento efetivo ou em comissão. O artigo 4º. A investidura em cargo público, ela depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. A investidura em cargo do magistério municipal, ela será por concurso de provas e títulos. Parágrafo 2º. Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender encargos de direção, chefia ou de assessoramento. Artigo 5º. Função gratificada. É instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de servidor detentor de cargo de provimento efetivo e ou de servidor colocado à disposição do município, observados os requisitos para o exercício. Artigo 6º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Próximo título, do provimento e da vacância. Capítulo 1 do provimento. Disposições gerais. Artigo 7º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico, ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo. Artigo 8º. Os cargos públicos, eles serão providos por nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. Então, essas são as formas de provimento em cargo público.
Seção 2 do concurso público, artigo 9. As normas gerais para a realização de concurso serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos serão exigidos por instruções especiais que deverão ser expedidas pelo órgão competente com ampla publicidade. Artigo 10. Os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei de acordo com a natureza de cada cargo. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar que, na data da abertura das inscrições, não havia ultrapassado a idade limite máxima para o recrutamento. O artigo 11. O prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Retomando novamente esse artigo 12, a nomeação ela pode ser feita, né, em 2 casos: a nomeação em comissão, em caráter de comissão, ou em caráter efetivo. O artigo 13, a nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso público. Seção 4 da posse e do exercício. Artigo 14. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo compromissando. Parágrafo 1º. A posse dar-se-á no prazo de até 10 dias, contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Então, em alguns municípios muda apenas esse período, esse prazo para a posse. Nesse município o prazo é de 10 dias, né? Em outros municípios tem alguns que são 15, outros 20, mas nesse de Salto do Jacuí o prazo é 10 dias, contados da nomeação. Parágrafo 2º. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, e nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. Artigo 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Então, parágrafo 1º é de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Então, terá 10 dias para a posse a partir da nomeação, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. E, findando esse prazo, a pessoa terá 5 dias para entrar em exercício a partir da posse. Então, parágrafo 2º. Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse e o exercício nos prazos legais. Parágrafo 3º. O exercício ele deve ser dado pelo chefe da repartição
para a qual o servidor for designado. Artigo 16. Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior, ele será contado da data da publicação do ato. Artigo 17. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Então, promoção, readaptação, recondução não interrompem o exercício. Artigo 18. O exercício, o início, aqui artigo 18, o início, a interrupção e o reinício do exercício, eles serão registrados em assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 19. O servidor que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Parágrafo 1º. A caução ela poderá ser feita por uma das modalidades seguintes. Inciso 1. Depósito em moeda corrente. 2. Garantia hipotecária. 3. Título de dívida pública. E 4. Seguro fidelidade funcional emitido por instituição legalmente autorizada. Parágrafo 2º. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio elas serão descontadas do servidor segurado em folha de pagamento. Parágrafo 3º. Não poderá ser autorizado o levantamento da caução antes de tomadas as contas do servidor. Parágrafo 4º. O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Seção 5 da estabilidade. Artigo 20. Adquire a estabilidade após 2 anos de efetivo exercício o servidor nomeado por concurso público. Aqui diz 2 anos, mas o estágio probatório municipal, inclusive desse município, é de 3 anos para o servidor adquirir a estabilidade. Na Constituição Federal também é de 3 anos. Artigo 21. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 22. Enquanto não adquirir a estabilidade, o servidor ser exonerado, no interesse do serviço público, nos seguintes casos: inassiduidade, indisciplina, insubordinação, ineficiência, falta de dedicação ao serviço, má conduta e sentença judicial. Parágrafo 1º. Ocorrendo hipótese prevista neste artigo, o chefe imediato do servidor representará a autoridade competente, a qual deverá dar vista ao servidor a fim de que o mesmo possa representar sua defesa no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º.
decorrido o prazo de defesa, apresentada esta ou não, e atendidas as diligências eventualmente requeridas e determinadas, a autoridade competente decidirá, no prazo de 15 dias, em ato motivado, pela exoneração do servidor ou sua manutenção no cargo, continuando neste sob observação. Tá? Seção 6 da recondução. Artigo 23. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. A recondução, ela decorrerá de: letra A, falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo. E, letra B, reintegração do cargo do anterior ocupante do cargo. Então, reintegração do cargo anterior ao anterior ocupante. Parágrafo 2º. A hipótese de recondução de que trata a linha A do parágrafo anterior, ela será apurada nos termos dos parágrafos do artigo 22 e somente poderá ocorrer no prazo de 2 anos a contar do exercício em outro cargo. Parágrafo 3º. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o seu regular provimento. Seção 7 da readaptação. Artigo 24. A readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. A readaptação será efetivada em cargo de igual padrão e vencimento ou superior. Parágrafo 2º. Realizando-se readaptação em cargo de padrão superior, ficará assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo em que ocupava. Parágrafo 3º. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o regular provimento. Parágrafo 4º. Vedada a readaptação em cargo inferior ao que ocupava. Então, continuando a seção 8 da reversão. Artigo 25. A reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência de vaga. Parágrafo 2º. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Somente poderá ocorrer reversão para o cargo anteriormente ocupado ou se transformado no resultante da transformação. Artigo 26. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que,
dentro do prazo legal, não entrar em exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado. Artigo 27. Não poderá reverter o servidor que contar com 70 anos de idade. Artigo 28. A reversão dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, exclusivamente para nova aposentadoria. Seção 9 da reintegração. Artigo 29. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo único. Reintegrado o servidor, e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Seção 10. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. Artigo 31. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular. Parágrafo único. No aproveitamento, terá preferência o que estiver há mais tempo em disponibilidade, e no caso de empate, o que contar com mais tempo de serviço público municipal. Artigo 32. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 33. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal contado da publicação do ato de aproveitamento, salvo doença comprovada por inspeção médica. Seção 11 da promoção. Artigo 34. As promoções, elas obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Próximo capítulo, capítulo 2, da vacância. Artigo 35. A vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria, falecimento e promoção. Artigo 36. Dar-se-á exoneração a pedido e de ofício quando. Então, são dois tipos de exoneração. Inciso 1, a pedido. Inciso 2, de ofício. De ofício quando se tratar de cargo em comissão,
Letra B, de servidor não estável, nas hipóteses do artigo 22. C, ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável, observado o disposto no artigo 146 dessa lei. Artigo 37. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas no artigo 35, que são aquelas hipóteses de vacância. Artigo 38. A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício ou por destituição. Parágrafo único. Será aplicada como penalidade nos casos previstos nesta lei. Então, encerramos aqui a primeira parte do regime jurídico. Logo iremos lançar a segunda parte, a partir das mutações funcionais. Até mais!